Boa tarde. Meu nome é Gabriela Comirã, eu sou acadêmica da TM25 e eu estou gravando esse vídeo para monitoria de simulação realística. O vídeo é sobre técnica de punção em lombar. A respeito das indicações dessa técnica, então, elas são feitas para razões diagnósticas e ou terapêuticas, como administração de anestesia espinhal e epidural, diagnóstico de infecções, diagnóstico de inflamações, diagnóstico de cânceres e processos metabólicos. Já as contraindicações seriam, então, comprometimento cardiorrespiratório, herniação cerebral, pressão intracraniana elevada, hematoma espinal, pacientes previamente submetidos à cirurgia na coluna e plaquetopenia. A respeito, então, dos materiais para a realização da técnica de punção lombar, é sempre importante que a gente separe eles antes do início do procedimento. E esses materiais incluem, então, agulha com estilete, material para desgermação, campos estéreis, tubo para coleta, raquimanômetro e luvas estéreis. O posicionamento, então, antes de iniciar ele, é importante explicar para o paciente sobre o procedimento, os seus riscos e benefícios potenciais e obter, então, o consentimento informado do paciente. Para depois, então, dar início ao procedimento, que inclui a posição. A posição adequada seria em decúbito lateral, que ele é o preferido, porque a medição ela fica mais precisa da pressão de abertura e previne, então, cefaleia pós-punção lombar. Ou pode ser a posição sentada. A posição, então, o paciente ou em decúbito ou sentado, ele tem que ficar numa posição fetal ou se curvar como um gato com as costas fletidas, porque essa posição, então, ela aumenta o espaço entre os processos espinhosos. Idealmente, a coluna lombar, ela deve ficar perpendicular ao leito, se o paciente estiver na posição sentada, e paralela ao leito se estiver em decúbito lateral, porque isso mantém a agulha na linha média. Em relação ao preparo, então, o médico ele deve usar luvas estéreis, deve limpar uma área considerável com agente desgermante, como a clorexidina em padrão espiral, isso é, faz círculos, descarta gaze, faz um novo círculo, uma nova espiral, descarta gaze e assim vai aumentando a área desgermada. Isola a área com campo estéreo, organiza os tubos de coleta e faz uma anestesia local por via subcutânea. Depois, então, a gente passa para a técnica. A técnica seria a inserção da agulha. Antes disso, então, a gente vai fazer uma linha imaginária pelas bordas superiores das cristas ilíacas, interceptando na linha média o processo espinhoso de L4. A gente insere a agulha no espaço intervertebral de L4 e L5. Desculpa, de L3 e L4 ou L4 e L5, já que os locais, então, eles estão abaixo do término da medula espinhal. Palpa os pontos de referência antes de preparar a pele e administrar a anestesia. Usa uma caneta para marcar o local da inserção da agulha, fica mais fácil. Insere a agulha com o bisel para cima, firmemente no local ali da linha média, na porção superior do processo espinhoso e imediatamente inferior, direcionando a um ângulo de aproximadamente 15 graus em direção ao umbigo do paciente. Ultrapassa a resistência do ligamento amarelo, pode retirar o mandril e verificar a presença de líquor na agulha. Coleta 20 gotas, ou mais ou menos 3 ml em cada frasco, que seria o citológico, o bioquímico e o cultural. Recoloca o mandril e retira a agulha. Só então concluindo aqui, as camadas que a agulha ultrapassa seria a pele, o tecido subcutâneo, o ligamento supraespinhoso, o ligamento infraespinhoso, o ligamento amarelo, que é aquela sensação de estalo, como se estivesse furando uma folha, significa que está no local adequado. Espaço epidural posterior, dura mater, aracnoide e espaço subaracnoide. E esse foi o meu trabalho, então, sobre técnicas de punção lombar. Muito obrigada.